Olá, meu aluno CEPREM, seja bem-vindo à disciplina Liderança para o concurso RM2. Eu sou o professor Joelson Sá, vamos ver aqui. Sou o professor Joelson Sá, sou capitão do Exército, quadro complementar de oficiais, na área de administração e professor também de administração do curso CEPREM. A gente vai trabalhar uma matéria que é bem interessante, é bastante interessante. Você que não é da área de administração ou de humanas, e que nunca teve contato com essa parte de liderança, vai aprender um pouquinho com a gente aqui. E certamente o que você vai aprender com a gente aqui vai ser muito importante e vai fazer toda a diferença na sua prova para o RM2. Nosso objetivo aqui com a aula é deixar você totalmente pronto para acertar todas as questões de liderança do seu concurso RM2. E saiba, isso aí não vem à toa, é um trabalho de mão dupla aqui. Então, na nossa parte, como equipe CEPREM, né, um curso com liderança e aprovação para concurso de nível superior das Forças Armadas, vamos trazer para você tudo o que você precisa em termos de conteúdo, nas videoaulas, nas apostilas, nas baterias de exercícios que vamos colocar para você praticar aí no seu ambiente virtual. Mas o mais importante, e que é o que faz toda a diferença, é o aluno, sempre vai ser o aluno. Então, de nada adianta você ter toda a aula se você não fizer a sua parte. Eu acho que o grande desafio do curso sempre vai ser encontrar aquele aluno que é um ouro, porque é o aluno que está dedicado, que está empenhado, que sabe que o tempo dele, o dinheiro dele também não podem ser jogados fora. O seu futuro é o maior investimento que você pode fazer, então invista em você, invista no seu conhecimento. A gente está aqui para estudar então liderança, e talvez a pessoa fale assim: Jossa, eu nunca gostei de nada ligado à liderança, eu nunca gostei desse assunto liderança, mas nesse momento eu vou convidar você a se apaixonar pela disciplina liderança, entendendo não só que ela é um objetivo muito importante para o seu desempenho na prova do RM2, mas também que você vai aprender conceitos aqui que vão ser aplicados na sua vida. Seja no concurso militar que você vai fazer, seja no concurso civil que você vai fazer, os conhecimentos aqui de liderança certamente serão muito úteis. É lógico que aqui vai haver, então, um direcionamento, uma canalização para a doutrina de liderança da Marinha, mas ela nada mais é do que uma adequação dos principais conceitos de liderança que são utilizados nos concursos de administração em geral e que são do convívio de qualquer administrador, por exemplo, ou de líder, ou chefe de fração, chefe de seção. Isso tudo são conceitos, são teorias que fazem parte da rotina dessas pessoas e que se exige do militar, e portanto a Marinha incluiu no seu concurso RM2. Nosso desafio aqui é trazer para você o que você precisa para passar. Nosso requisito para você: esteja disposto a se apaixonar pela matéria, esteja disposto a se envolver com a matéria, dê o seu melhor, faça os exercícios propostos e você com certeza vai encontrar na prova, vai ser capaz de analisar e acertar todas as questões que nós estamos lhe propondo, que você vai enxergar lá na sua prova. Agora, uma curiosidade sobre o desempenho do aluno é que a parte dele, tanto de estudo passivo quanto de estudo ativo, vão fazer a diferença para ele, não basta só assistir a videoaula. Então, tem um videozinho que a gente coloca lá na sua secretaria do seu curso, que fala sobre como estudar, como é que é o estudo passivo, como é que é o estudo ativo, o que dá certo, o que não dá certo. Você tem que assistir esse vídeo, ali tem dicas muito importantes para você organizar a sua forma de aprendizagem e certamente conseguir o melhor desempenho seu, tá, na sua prova. Vamos então entrar na disciplina liderança, tá? Liderança na Marinha do Brasil. Ora, essa disciplina, em que pese haver várias fontes, você fala assim: Jossa, estudar liderança, você pode estudar liderança em várias fontes, várias referências bibliográficas. A gente trabalha com vários livros aí, você que já estudou para concursos em geral, você vai ver encabeçando a lista, né, o que é Venato, é um livro de concursos, você vai ver lá Maximiano, Daft, Mota e Vasconcelos, Fernando e Prestes e Mota, você vai ver Silvia Vergara, você vai ver, são tantos livros, né, falando sobre liderança, Araújo, nossa, são tantos livros bons que falam sobre liderança, mas a Marinha do Brasil, ela tem como fonte das suas provas mesmo, o que cai em prova vem dessa fonte, que é a doutrina da militar sobre liderança, e não só isso, ela referencia como a sua grande base para a prova essa doutrina. Então, exatamente a base do nosso trabalho é aquilo que tem caído na sua prova, tá? Então, ele fala aqui de duas referências, né? Tá aqui, ó, Relações Humanas, Liderança e Liderança no Brasil, Marinha do Brasil, é elaborado pelo Estado-Maior da Armada, é o EMA 137, a Doutrina de Liderança do Brasil, capítulo 1, revisão 1, né, Brasília 2013,
e que está disponível aqui, ó, na marinhadobrasil.com.br. Aqui está o link para você baixar esse manual. Lógico, a gente vai colocar para você lá no seu ambiente virtual para você poder, tanto se você quiser baixar direto do link, né, Jó, será que teve alguma atualização? Como a gente vai ter também o material já baixado disponível no seu ambiente virtual para facilitar o seu estudo, ok? Bom, então vamos falar sobre liderança, mas para isso eu preciso fazer uma introdução ao assunto de liderança, e para mim, eu acho que essa é a base de tudo para você pensar em liderança. Primeiro de tudo, então, antes da gente mergulhar nas teorias a respeito de liderança, eu tenho que chamar a atenção de você para a sua rotina, para o seu dia a dia. E eu queria te convidar a pensar que todo comportamento tem uma motivação, né? E se você pensar assim, a motivação, comportamento, todo comportamento é motivado, né? Eu estou te convidando a pensar na matéria, tá? E quando eu falo assim, por mais que seja uma viagem, né? Motivação. Eu posso dizer aqui que tem duas palavras aqui dentro, não que essa palavra motivação ela seja oriunda disso, por favor, não me entenda mal, mas eu separaria aqui ó, que você tem ação e motivo. Tá? Motivo e ação. O que eu quero dizer é que toda a ação de qualquer pessoa, seja numa organização, seja na família, seja quando você decide estudar para um concurso, isso vem de uma motivação. Na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso é que a ação, ela sempre vai ser decorrente de um motivo. Ou seja, se você está motivado, você age. Se você está motivado, você age. Então eu pergunto, o que te motiva, né? Por exemplo, tem gente que se matricula num curso para se preparar para um concurso, sabe que não tem muitas vagas, você tem esse sonho de passar, e, nossa, não, eu estou motivado, eu vou estudar, eu vou passar, eu vou fazer a minha parte. E apesar do discurso dele, ele chega em casa, ele não estuda, e eu peço sempre de você 4 horas de estudo por dia para você conseguir o êxito no seu concurso, no seu sonho. 4 horas por dia fazem toda a diferença. E aí eu falo assim, olha, e aí, você estudou ontem? Não. Vai estudar hoje? É que eu tenho um probleminha. Então, veja só, tudo para ele é desculpa para não fazer. E uma vez eu ouvi de um médico, uma pessoa foi no médico e ele tinha que tomar um remédio, né? Claramente, minha mãe, ela tinha que tomar um remédio, e o médico falou assim, olha, você tem que tomar esse remédio aqui. E minha mãe falou, não, mas esse remédio me dá vontade de ir no banheiro fazer xixi toda hora. Esse remédio... Aí o médico falou assim, olha, sabe, para quem quer fazer, tudo é desculpa para fazer. Para quem não quer fazer, tudo é desculpa para não fazer. Então, trazendo essa ideia para nós, o que você quer, o que você de fato decidiu fazer para a sua vida, o que você faz, advém de uma motivação. Então, todo comportamento é motivado. Você não estaria aqui assistindo esse vídeo, estudando para o seu concurso, se você não tivesse uma motivação. Então, a ação de se matricular, a ação de assistir um vídeo, é porque você tem uma motivação, um sonho. O que significa dizer que tudo que você faz nasce primeiro aqui dentro, na sua mente. Tudo que você nasce primeiro aqui na sua mente, seja para o bem, seja para o mal. Seja quando você não estudou e as suas ações foram totalmente separadas, diversas do seu sonho, então, o que você pensou dominou as suas ações. Então, todo comportamento nasce de uma motivação. Então, se você não está agindo, não está estudando, não está fazendo a sua parte, é porque você não está motivado. Falta motivação. Não, sim, é seu sonho, você quer. Essa motivação ela existe dentro de você. Então, toda ação decorre de uma motivação, de um estado psicológico intrínseco. A liderança, ela vai passear nesse quintal. Por quê? Porque liderança, não dá para você falar de liderança, de estar à frente de pessoas, não dá para você falar disso, se você não entender que as pessoas, elas têm motivações. O líder tem que conhecer o seu subordinado, porque se eu conheço o meu subordinado, eu sei como tocar nele, fazer com que ele se envolva com aquele meu projeto e trazê-lo para o meu lado. Mas é muito importante, então, você entender que tem uma diferença também de chefe
diferente, é sinal diferente, né? Chefe é diferente do líder. Sabe por quê? O chefe, ele decorre de um cargo na organização, né? Um cargo, no caso, no militarismo, né? Um posto, né? Para os oficiais, ou uma graduação para as praças. Isso aí vocês vão entender melhor quando assistirem a aula sobre a hierarquia militar. Então, o chefe é um cargo, é um contexto formal. Ou seja, ele, dentro de uma organização, havia então ali um organograma. Vou fazer um desenho aqui de um organograma, para você que não vê isso há muito tempo, lá da faculdade, né? Então está aqui, ó, um organograma, e ele vai se ramificando, né, o organograma. Ele vai se ramificando em cargos, não é isso? Ele vai se ramificando. Isso aqui, pessoal, é um organograma, tá? Não cai na sua prova, eu estou te ambientando no contexto. Organograma. O organograma, ele é dividido aqui, ó, digamos que aqui fosse o diretor da sua empresa, o presidente, aqui o chefe do departamento financeiro, o chefe do departamento de marketing, o chefe da linha de produção, do chão de fábrica, e aqui abaixo os cargos de seus subordinados. Ah, no financeiro, então tem o contador, tem um gestor de finanças, tem tem o caixa, tem, enfim, eu vou ter todo mundo ligado ao financeiro, dentro do financeiro. O que eu quero dizer com isso? Que cada quadradinho desse aqui é um cargo. E esse cargo decorre de uma estrutura em aspecto formal. Ou seja, formal porque está previsto, a organização pensou, planejou que esse cargo aqui, ele existisse com uma finalidade dentro de um contexto para alcançar algum resultado para a sua organização. Então, o cargo, ele é formal. Quando você está num cargo de chefia, por exemplo, aqui, esse aqui é, digamos, tá? Esse aqui é o chefe do departamento financeiro, tá? Então, digamos que esse cargo aqui é do chefe do departamento financeiro. Ele é chefe. Ele tem pessoas que estão subordinadas a ele, ok? Então, nesse cargo, no cargo, a gente vai ver saírem dois conceitos muito interessantes do cargo, sabendo que o cargo é formal. Nós temos no cargo a autoridade, e temos a responsabilidade. E aí você me pergunta assim, Joelson, qual é a diferença de autoridade para responsabilidade? A diferença é que a autoridade, ela você pode notar aí, tá? Não tem no slide porque não está lógico, nesse momento é uma ambientação. Autoridade é o poder de dar ordens e esperar obediência. Esse senhor aqui, esse cidadão, esse chefe do departamento financeiro, ele tem poder de dar ordens e esperar obediência. Então, a autoridade, ela vem junto, tem intrínseca nela poder. Mas é qualquer poder? Não, é um poder formal. Ou seja, é um poder que decorre do cargo, está totalmente agregado, atrelado ao cargo. Ok? Então, no cargo eu tenho autoridade. E a autoridade é poder de dar ordens e esperar obediência. E a responsabilidade? A gente diz que a responsabilidade flui acima. Responsabilidade é o dever de prestar contas. Ou seja, esse senhor tem que prestar contas a alguém que está acima dele. Então, acima dele flui responsabilidade, dever de prestar contas. Se você foi colocado com responsabilidade sobre um cargo, você tem que responder por ele, ok? E isso fica claro aqui. Se você responde pelo cargo, se você presta contas pelo um cargo, isso é sua responsabilidade. E se você nesse cargo tem poder de dar ordem e esperar obediência para quem está abaixo do seu cargo, o nome disso é autoridade, ok? Mais um conceito, que com autoridade vem poder. E o poder,
qual o significado de poder, né? Vamos ver aqui. Então, já vimos tudo aqui sobre o chefe, né? Ok? Vou separar aqui o quadro para depois a gente falar sobre o líder. Separar aqui, ó, o chefe do líder, tá? Porque é diferente. Tá. Legal. Poder, pessoal. Poder significa, para a gente entender aqui, ó, poder. Capacidade de influenciação. Poder, capacidade de influenciação. Eu falei que com autoridade tem poder, né? Poder formal. Poder que decorre do cargo. Lembram? Agora, olha aqui. O líder, ele tem poder. Porque poder, seja ele formal ou seja ele informal, poder é capacidade de influenciação. Então, a gente precisa discorrer agora e entender a diferença de poder para autoridade. Um policial, ele tem poder? Tem. Tem autoridade? Tem. O policial tem autoridade porque o cargo dele é formal. Ele foi colocado ali por uma instituição, né, a Polícia Militar, a Polícia Federal, colocou aquele indivíduozinho ali responsável por uma atividade em determinado lugar. Aquilo ali é a autoridade. O policial, você vê ele fardadinho lá, ele tem autoridade. Ele foi colocado ali para desempenhar uma função. E isso é formal, isso está planejado, isso está dentro de uma estrutura organizacional com uma finalidade a alcançar, ok? Então, a autoridade, ela é formal, o policial é a autoridade. Bom, se o policial é a autoridade, eu posso dizer que com essa autoridade vem poder? Vem poder, capacidade de influenciação, ou seja, ele manda e você tem que obedecer. E se você não aceitar obedecer porque ele mandou você parar o carro, nem que seja porque ele tem uma arma, porque a arma, ela representa poder, não é verdade? Então, nem que seja porque tem a arma, você vai ver que tem que obedecer. Então, olha só, o policial, ele é a autoridade, ele está investido da autoridade. Veja, você viu a farda dele ali, ele é a autoridade. Ele podia nem estar fardado, mas ele tem alguma coisa que identifica ele como a autoridade. O policial é a autoridade, e com a autoridade vem poder. Ele tem poder, tem autoridade e tem poder, ok? E ele pode usar esse poder, porque dentro de uma formalidade, é um poder formal. E poder significa capacidade de influenciação. Agora, eu pergunto a você, para ter poder, tem que ter autoridade? E eu te falo, não, vide a arma, né? A gente ouve falar assim, poder paralelo do tráfico. Ora, o bandido, com uma arma na mão, ele tem poder. Se poder é capacidade de influenciação, ele atira e fala assim, dança, você dança, não é verdade? Por que você faz isso? Porque poder é capacidade de influenciação. E arma, ela dá poder a alguém, mesmo que ele não tenha autoridade, mesmo que ele não tivesse a autoridade de estar ali, dando qualquer tipo de ordem, ele tem poder, porque ele tem uma arma na mão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, há uma diferença de poder para autoridade, tá? Com autoridade vem poder, mas você pode ter poder sem ter autoridade. Então, vai anotando isso tudo, porque eu preciso que você tenha na mente esses conceitos para a gente poder mergulhar na doutrina da Marinha. Tudo bem? Bom, mas eu falei então que o chefe é tudo formal, decorre do cargo, se enquadra no organograma, tem autoridade, tem responsabilidade, com autoridade vem poder formal, o cargo é representado pelo posto, pela graduação. Então, nas Forças Armadas, por exemplo, você ainda não deve ter estudado a hierarquia, mas você vai entender que, por exemplo, o capitão ele está hierarquicamente acima do tenente. Então, dentro de uma questão funcional, o capitão tem ascendência sobre o tenente. Logo, o capitão, na questão funcional, por exemplo, no setor que trabalhe, o capitão ele vai ter autoridade acima do tenente. Ele tem poder de dar ordem, de esperar a obediência. Mas ele também presta contas a quem está acima dele, digamos ali, o
um capitão de mar e guerra, né, na marinha, o major no exército, né, vocês vão entender a hierarquia depois, não é o foco do nosso estudo aqui. Mas acima dele tem alguém e ele vai responder para aquela pessoa. Isso é responsabilidade. Legal? Então, falamos de responsabilidade, autoridade, poder, formal, cargo. Falamos de como um cargo ele é formal. Agora, olha que interessante. Chefia, o seu chefe é alguém que está acima de você por causa de um cargo que é formal. Agora, o líder é diferente. Tá? Líder é diferente. Por quê? Olha que interessante, né? Eu falei que poder é capacidade de influenciação. Ouso dizer para você, tá? E a gente vai ver depois o conceito, que é como a Marinha conceitua a liderança, mas eu ouso dizer para você que liderança também é capacidade de influenciação. E de repente você vai ver, numa organização qualquer, aquele que hierarquicamente seria talvez o de nível mais baixinho, influenciando tanta gente, exercendo liderança. E você vê, de repente, o líder de um movimento estudantil sendo o estudante da série mais baixinha, mas ele tem aquela liderança, ele carrega todo mundo com ele. Porque liderança é capacidade de influenciação. Quando você vê lá um grande líder de um partido político, um líder carismático, pelo carisma dele, você vai atrás dele. Então, você se engajou das ideias dele, e ele falou, dia tal, eu convoco todo mundo para estar aqui para uma passeata, no centro do Rio de Janeiro, lá, saindo ali em direção à Zona Sul, nós vamos fazer uma passeata por mais transparência no controle do gasto público, um exemplo. E você, pela capacidade de liderança, pelo carisma desse grande líder, você vai lá. Naquele dia você vai lá e participa. Você ganhou algum dinheiro para estar ali? Não. Veja que... Então, olha só, porque tem gente que fala assim, não, para eu motivar alguém eu tenho que dar dinheiro para ele. Não, não é por aí. Não é por aí. Eu posso motivar por meio da minha capacidade de influenciação, o meu nível de liderança. Então, significa dizer que o líder, ele tem um tipo de poder, mas é um poder ainda informal. Ok? Tudo bem? Então, estamos entendendo que a liderança não está necessariamente amarrada a postos, hierarquias, graduações, não. A liderança ela pode ser exercida independente da sua hierarquia. E a liderança ela pode ser tão abrangente que ela começa a influenciar até para cima. Lógico que constitucionalmente as Forças Armadas elas não podem fazer greve, a gente sabe disso. Militar não faz greve, isso não existe. Nem polícia militar, nem corpo de bombeiros, em estado nenhum, e nem nível federação, exército, marinha aeronáutica, eles são proibidos por lei de fazer greve. Mas eu me lembro, se eu não me engano foi em 1998, quando teve a primeira greve de polícia militar que teve, foi em Minas Gerais, e apesar de ser proibido, ser inclusive punido com as punições mais severas, inclusive a expulsão, um cabo, ele foi e liderou uma greve na polícia militar. Aí você fala assim, peraí, o cabo liderou uma greve na polícia militar? Como é que é isso? Ele é cabo, ele na hierarquia ele só está acima do soldado. Todos os sargentos estão acima dele, todos o subtenente, o suboficial, o tenente, o capitão, todo mundo está acima dele, não tem quase ninguém abaixo dele. Como é que ele lidera um movimento, um cabo? Que é só o segundo na hierarquia de baixo para cima. Como é que é isso? Capacidade de influenciação, liderança. E ele, de repente, arrematou e levou com ele naquele movimento sargentos, oficiais, soldados. A liderança dele explodiu para cima, para baixo, para o lado. Liderança é capacidade de influenciação. Com liderança vem poder. Ele teve poder? Teve. Ele não tinha um poder formal, ele não podia dar uma ordem sobre alguém e fazer ele obedecer, porque ele não tinha autoridade. Mas ele tinha liderança. Lógico, quando acabou a greve, eles conseguiram o que queriam, mas ele foi naturalmente expulso das Forças Armadas, porque é a punição prevista, né, para esse nível, e ele naturalmente depois se candidatou por um cargo eletivo também em Minas Gerais, foi eleito assim de uma forma avassaladora,
e ele, no fim, se tornou uma grande autoridade, né, e tendo que ser recebido com todas as honras militares quando ele ia visitar um quartel. Aqueles mesmos comandantes que, depois, né, que o mandaram embora, depois tinham que colocar toda a sua guarda em forma para saudar a autoridade que veio inspecionar ou visitar aquele quartel. Olha que interessante, né? Então, a gente vê que a liderança dele foi um exercício informal que carregou tanta gente com ele, foi um poder, uma capacidade de influenciação. E, então, a gente vê que liderança é capacidade de influenciação. Você tem várias formas de exercer a liderança, né? Tem uma liderança que é técnica, por exemplo. O que seria uma liderança técnica? Aquele líder que domina tanto determinada área que todo mundo quer aprender com ele. Vamos ver um exemplo de liderança técnica? Você já viu um seriado chamado Dr. House? O Dr. House, ele tem uns insights loucos, é um médico que consegue enxergar o que ninguém mais enxerga, e exatamente por essa capacidade dele de enxergar o que ninguém mais enxerga, ele consegue solucionar problemas que o pessoal diria que é insolúvel, né? E não sei como é que é a palavra, enfim, devo falar alguma besteira, mas enfim, ele soluciona o que ninguém consegue solucionar. Esse é o Dr. House, mas ele é péssimo em lidar com gente. Ele é intragável, mas pela liderança técnica dele, as pessoas vão lá e colam com ele. Eu quero aprender desse aqui. Enquanto eu conseguir suportar esse jeito intragável dele, eu quero estar aqui porque eu quero aprender. Então, é um tipo de liderança? É. Olha, a liderança é em muito baseada na capacidade de se comunicar, na comunicação. Ela se agarra muito na comunicação. Por que a liderança se baseia muito na comunicação? Porque você tem que transmitir alguma coisa. Se você não for capaz de transmitir nada, como é que alguém vai saber que você tem algo que influencie ele? Como é que você vai influenciar, vai chegar nessa pessoa, né? Normalmente, quando você fala assim de capacidade de influenciação, e aí então você fala de comunicação, por meio da verbalização, a forma como você fala, ela talvez seja o principal canal para o exercício da liderança. Não é verdade? A forma como você fala, a forma como você transmite. Mas, por exemplo, uma linguagem técnica, ela, como é o caso do Dr. House, é a forma de carregar as pessoas com ele. Existem líderes visionários, aqueles que tudo que ele... Então, se você fala líder visionário, o que é visionário, né? Como é que eu vou guardar o que é um líder visionário? Você lembra que os seus olhos olham para frente. Então, se o líder é visionário, quer dizer que ele é capaz de projetar a minha organização para longe, para o futuro, olhar como aquela organização vai ser daqui a 20 anos. Ele é uma pessoa que sonha, enxerga o que ninguém vê, vê as oportunidades lá na frente que ninguém vê e consegue planejar alguma coisa que te coloque lá, na cara do gol. Eu sei que tem um planejamento, tem uma estratégia desse visionário que vai me levar até lá e vai dar certo, e eu vou grudar com esse aqui porque eu sei que vou estar bem, porque lá na frente ele vai estar bem também, ele enxergou o que ninguém enxergou. É o líder visionário. Existe o líder transformacional. O que é o líder transformacional? É aquele que onde ele chega, ele muda. As coisas não ficam como estavam antes. Então, se todo mundo de repente adorava o seu status quo, ou seja, o seu lugarzinho, o seu trabalho, é porque eu sempre fiz assim, porque me ensinaram assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Agora você quer mexer nisso. O líder transformacional, ele consegue engajar as pessoas no ambiente da mudança, a aceitarem a mudança, entender que a mudança é necessária, entender que se o ambiente muda o tempo todo, se o tipo do meu cliente muda o tempo todo, eu também tenho que mudar o tempo todo para acompanhar o meu cliente, senão eu perco o meu espaço no mercado. É um líder transformacional, ele transforma mentalidades e comportamentos, ele consegue, quem está com ele está em mudança, evolução, crescimento. Então existem vários tipos. Existe o líder transacional. Nossa, transacional, que nome feio. Sim, é aquele líder que acredita muito nas transações, nas trocas. Ele acredita que a melhor forma de eu influenciar você é te dando alguma coisa em troca. Vem comigo, que daqui a 2 anos dando tudo certo, o cargo de gerência é teu. Líder transacional, está me oferecendo alguma coisa em troca, né? Vem comigo, trabalha comigo aqui. Olha, toda vez que você ficar até mais tarde... comigo, nesses meus projetos que não tem hora, nessas minhas doideiras, loucuras de projetos, você vai ter um bônus. Né? Eu vi um seriado aí, talvez vocês tenham visto, Suits, é um seriado de advogados, né? E é interessante como quando tem um caso mais sério, né, maior, eles se debruçam sobre aquilo e viram à noite, não vão nem para casa e acordam no dia seguinte lá no escritório, vai no banheiro, toma um banho, faz a barba, veste o terno e já volta de novo para o trabalho. Por que isso acontece?
Por que eles mergulham tanto assim? Ah, existe uma recompensa financeira ali na frente. Então, existe um líder transacional, aquele que te oferece alguma coisa que é um incentivo suficiente para você ficar ali. Agora, sobretudo, então eu falei que liderança é capacidade de influenciação, poder é capacidade de influenciação, e essa capacidade de influenciação só existe se for bem transmitida, ela tem que ser transmitida, ela tem que chegar a alguém, senão eu não sou capaz de influenciar ninguém, logo eu preciso muito de um canal de comunicação. Legal? Mas não é só isso, a gente está nessa introdução e eu preciso te apresentar onde é que o chefe e o líder se encontram. Onde o chefe e o líder se encontram. Existe um autor, dois autores chamados Reichers e Blanchard, eles vão falar para a gente, lógico, não é da sua prova, né? Mas talvez se você for fazer outra prova, vão cobrar isso de você. E eles falam assim, olha, existe o grau de favorabilidade para o exercício da liderança. Ou seja, existem coisas que facilitam que eu exerça a minha liderança. E ele fala que o poder do chefe, a posição do cargo, favorece o exercício da liderança. É ou não é? Então, digamos que você tem um cargo que já te coloca acima de 100 pessoas, e você resolveu se comunicar e transmitir e motivar essas pessoas e trazer essas pessoas para o seu lado, e que seja o lado da organização para alcançar os objetivos da organização. Você está entrando na Marinha do Brasil, que sejam então os objetivos da Marinha do Brasil para o seu setor, para o seu órgão, para a unidade militar onde você vai trabalhar. E olha que interessante, e o poder do cargo, a autoridade do chefe, e você olha assim, eu tenho um cargo que me coloca assim, à frente de tanta gente, eu posso simplesmente dar ordens neles e esperar obediência, mas eu opto por, sim, dar ordens e esperar obediência, mas exercendo uma capacidade de influenciação que vá neles. Ah, Joelson, mas você falou que autoridade é poder formal, já é capacidade de influenciação? Sim, mas dar a ordem simplesmente porque eu mando e você obedece, isso aí é o chefe. Tem um tipo de, ele chama que o chefe puro, aquele que não quer mexer no teu coração, ele vai na base da ameaça, eu mando e você obedece, se você não obedecer eu te puno, eu te mando embora. Isso aí, ele está no líder, chamado líder autocrático. Autocrático, a autocracia, o líder autocrático é aquele que manda e espera obediência, e se você não obedecer ele te pune, ele te manda embora, ele te ameaça. E o que acontece é que você obedece a ele não por iniciativa sua, não por você querer obedecer, mas porque se você não obedecer, você é punido. Então, a forma de você obedecer, a sua vontade de interagir nisso e de atender aquele pedido, ela é alienatória. Porque a pessoa alienada, a ação dela é alheia a um processo motivacional. Eu não entendo, eu não tenho interesse, eu não estou integrado nisso que estão me mandando fazer, eu não concordo com nada disso, mas se eu não fizer vão me punir, mas se eu não fizer vão me mandar embora. Então, o teu interesse em obedecer um líder autocrático, aquele chefe que simplesmente manda e você obedece, ele é também alienatório, ok? E o chefe, ele pode ser simplesmente chefe, e eu classificaria, ou líder autocrático, que é um paralelo do chefe, ou ele pode ser um chefe que exerce a liderança em essência. Uma liderança como capacidade de influenciação, que entende que as pessoas precisam ser motivadas para agir. E não que seja a motivação algo alienatório, mas a motivação como algo que mexeu aqui dentro e fez com que eu quisesse colaborar com esse chefe, eu tivesse realmente um real interesse em ajudar esse chefe. Porque senão você nunca vai conseguir o melhor das pessoas. Se você for apenas o chefe que manda e os outros obedecem, o que vai acontecer? Você dá uma ordem e as pessoas obedecem até ali, ponto. Nunca além. Eles vão até aquele ponto onde você deu a ordem e não vão acrescentar mais nada. Porém, se diferentemente você, como chefe, falar assim, não, eu vou motivar as pessoas. Pessoal, esse trabalho é importante, eu preciso que vocês se engajem. Se der certo, todo mundo depois se dá bem também. Vamos mergulhar nisso aqui. Você trouxer as pessoas com você para esse lado, as pessoas vão fazer até onde você pediu, ou deu ordem, no termo que você queira dizer, mas quando pararem ali, vão olhar em volta e vão falar assim, poxa, mas tem isso aqui que ele não pensou, e eu vou lá e faço.
e faço. E ninguém me pediu para fazer isso. E por que eu estou fazendo algo que ninguém me pediu para fazer? Por que eu estou, então, dando uma opinião para o meu chefe, olha, melhor aqui, vai ter mais aceitação se for assim, se for assado. Por que eu tenho esse tipo de interação? Porque eu estou motivado com ele. Então, quando eu associo chefia e liderança, quando eu uso o poder do meu cargo, a autoridade do meu cargo, o nível de mando do meu cargo, como algo que vai favorecer uma coisa que eu quero exercer com muito gosto, a liderança, então essa capacidade de influenciação vai longe. Eu transformo esse poder informal associado a um poder formal. Eu consigo chegar nas pessoas no que eles têm que fazer, só que trazendo todos para o meu lado. Eu consigo mais das pessoas do que simplesmente se eu mandasse esperar essa obediência. Então, o chefe é diferente do líder. Vocês conseguem entender até aqui? Tudo bem? Então, a gente conseguiu dar essa volta toda e eu fiz isso aqui porque eu quero dizer para você, antes de entrar na doutrina da Marinha, que é muito importante você entender que como chefe militar, o oficial, você que está fazendo o concurso para o RM2, você como oficial da Marinha, você vai ter muita gente, hierarquicamente, subordinada a você. Não que você seja melhor que eles, não, e eu posso falar isso de carteirinha, porque não sei se você entende de militarismo, mas o meu primeiro contato com o militarismo eu entrei para ser soldado na aeronáutica. E como soldado eu olhava assim, nossa, caramba, os oficiais são, um ciclo, uma nata, né? O pessoal está muito acima, assim, era tão longe de mim, era tão abissal aquilo de distância. E eu não conseguia me imaginar alcançando um sonho desse. Mas eu pensei assim, poxa, alguém conseguiu, qual será o caminho para isso? E aí abriu o concurso para sargento de carreira do Exército, e eu fui lá e me inscrevi, e fiz o curso, e estudei todo dia, eu estudava 2 a 3 a 4 horas por dia, e foi assim durante um ano. E eu não fiquei um ano como soldado, né, porque eu entrei no curso, assim que eu tinha entrado como soldado, eu saía do meu recrutamento do soldado, eu ia lá para o meu curso preparatório, na época não tinha EAD, era só presencial, e eu ficava no curso às vezes dormindo, de tão cansado por causa da atividade militar, chegava atrasado, mas eu não deixava de ir, e quando eu chegava em casa eu tomava café, depois tomava Coca-Cola, e tomava aquilo, e o sono ia embora, e eu ainda ia até 2 da manhã estudando, e no dia seguinte, era 5 da manhã, eu estava de pé para ir para o meu recrutamento, que eu era soldado, recruta, né, eu não tinha opção, eu tinha que estar lá, e eu estava no meu recrutamento, e do recrutamento eu ia para o curso, e quando eu caía de serviço, que era muito serviço, né, quando eu dava serviço lá, então, se eu tivesse uma atividade que me deixasse ficar sentado um pouquinho, aguardando uma próxima atividade, ou aguardando a hora de eu ficar lá na guarita, lá de serviço com o meu fuzil, eu pegava lá, sempre tinha uma pequena xerox da apostila para eu poder ler, um exercício para eu poder praticar, ou seja, eu já estava caçando meus primeiros tempos, meus pequenos tempos. O que aconteceu? Eu fiquei como soldado menos de um ano, eu passei no concurso para sargento de carreira do Exército, e eu entrei para ser sargento do Exército, e assim, com muito orgulho fui sargento durante muitos anos, até que eu fiz o concurso para oficial do quadro complementar, quadro complementar de oficiais do Exército, e é um concurso que tem que ter até no máximo 35 anos de idade, nível superior nas áreas que abre todos os anos. Eu, no caso, formado em administração, entrei na faculdade para fazer a prova do quadro complementar de oficiais. Fui aluno do CEPREM também, assim como centenas de oficiais do Exército, também da Marinha e da Aeronáutica foram alunos do CEPREM. E graças a Deus fiz a prova e passei. Quer dizer, não foi concurso interno, não foi vaga separada para quem está aqui dentro, não. Foi concurso junto com todo mundo, civil e militar, tudo junto. E foi assim que eu passei para o meu concurso de oficial do quadro complementar de oficiais do Exército. Para mim, muita honra ser oficial do quadro complementar de oficiais do Exército. Assim como tem que ser uma honra para você entender o tempo todo que entrar como RM2 não é um cabide de emprego, não é só uma oportunidade de você ganhar um salário durante 8 anos, organizar a sua vida e planejar se você quer montar um negócio próprio, alguma coisa assim. Não pode ser só isso para você. O militarismo tem que ser um sonho, você tem que ter realmente interesse de vestir a farda da Marinha do Brasil, e se esse for o seu sonho, vai ser um nobre sonho, eu tenho certeza que você vai ser capaz de se motivar o suficiente para fazer o que é necessário para alcançar o seu resultado, a aprovação no seu concurso da RM2. Tá legal? Bom, então, nossa, eu falei até um motivacionalzinho aqui. Agora, feito isso aqui, eu quero falar para vocês então sobre o ciclo motivacional. Vou apagar aqui o quadro e, na sequência, a gente vai apresentar para vocês o ciclo motivacional.